Oi pessoal, hoje retornamos novamente ao nosso pomar de caque e assim aproveitamos um pouco para explorar algumas questões que não puderam ser colocadas no vídeo anterior, porque ele já estava ficando bastante extenso. A ideia hoje é apresentar para vocês algumas dicas para aqueles que gostam do caque numa textura crocante e não gostam muito daquele caque de uma textura bem mole. Tem pessoas que não gostam desse tipo de textura, apreciam o caque, mas quando ele estiver mais duro, mais firme, ou seja, crocante. Como nós podemos consumir esse caque sem que ele seja astringente, como a gente fala, os caques taninosos, ou seja, os traventos, né, como a gente conhece na gíria popular. Nós temos, como a gente apresentou no vídeo anterior, essas três características de cultivares: caques taninosos, caques variáveis e os caques doces. Ao fundo aqui nós temos um exemplar da cultivar Fuyu, o chamado chocolate branco, e no momento que vocês tiverem uma planta desta cultivar, não há nenhum perigo, vocês podem consumir ele já num teor onde ele saiu daquela coloração esverdeada e já está começando a amarelar, mas ele se mantém extremamente crocante e ele não tem nada de travento. Então facilita bastante o consumo nesse patamar. Eu posso consumir ele firme, crocante, como posso deixar ele madurar no pé, como vocês podem observar ao fundo, tem algumas frutas que já estão num grau de amadurecimento bem elevado, e eu posso consumir ele também numa textura mole. Se eu não sei que a minha planta é um cultivar Fuyu, como eu faço para saber se esse é um caque travento ou não? Bom, existem algumas possibilidades. Uma delas é a gente esfregar um pouquinho, fazer uma limpeza na casca da fruta. Ele vai aparecer, para quem já tem o olho mais treinado, vai aparecer no momento que ele sai da tonalidade esverdeada para o amarelo. Se a gente ampliar, por exemplo, uma lente na nossa pele, e se for uma pessoa de uma idade mais avançada, vocês vão ver que a pele ela está, digamos assim, parece que recortada. Esse sinal vocês conseguem observar no caque Fuyu, caso vocês não tenham certeza que ele seja dessa variedade. Para facilitar um pouco, eu mostro isso, claro, de uma forma mais grosseira, mas vocês podem observar, por exemplo, na casca de uma tangerina. É mais ou menos essa imagem que vocês podem observar de uma forma muito mais branda no caque Fuyu. Então, o caque Fuyu, o Fuyuana, são variedades doces e vocês podem consumir ela em qualquer estágio, que não tem problema nenhum. Já o chocolate preto, que nós também gostamos de consumir, e este também pode ser consumido crocante, aí eles estão dentro do grupo que nós chamamos de variáveis. Eles podem ser tanto, a cultivar pode apresentar tanto um fruto taninoso como um fruto doce, ou as duas coisas no mesmo fruto, como vocês vão poder observar. Como eu faço para detectar se é um chocolate preto ou não? No caso, as cultivares Rama Forte, Kyoto e Giombo apresentam essas características. Então, existem duas maneiras de eu fazer essa detecção. Uma delas, no fundo do fruto, aparecem alguns círculos. Esses círculos, quando eles são bem fechados e quanto em maior quantidade eles forem, maior haverá a certeza de ser um fruto chocolate, crocante, doce. Caso não apareçam essas linhas circulares, essas circunferências, eu já posso descartar dizendo que ele é um fruto taninoso? Não, nem sempre essas linhas circulares vão indicar se ele é ou não taninoso ou crocante. Existe, da mesma forma que eu falei do Fuyu, também existe essa característica no chocolate preto, de vocês derem uma limpada no fruto, olharem, observarem bem a casca dele, de preferência com a luz solar, ajuda um pouco, vocês vão poder observar novamente essas características que eu falei, de uma lente ampliada numa pele envelhecida, ou então, aproveitando o exemplo da casca da bergamota, quando ela já está
num grau de maturação maior. Essa característica vocês vão poder observar nos frutos das 3 cultivares variáveis que eu falei. Pode acontecer que apareça de um lado do fruto o chocolate preto e do outro lado ele seja taninoso. Ou então na parte da base ele é chocolate, mais para cima, no ápice, ele vai ser taninoso. Essas características são bem variáveis e como a maioria das pessoas busca saber se é um fruto chocolate ou taninoso, utilizando a unha, fazendo um pequeno pique na casca do fruto, e aí vai aparecer a característica de chocolate ou não. Qual é o problema disso? É porta de entrada de doenças. Então, se o fruto não for chocolate, eu vou deixar ele na planta. Isso vai favorecer até que ele chegue ao ponto de maturação, que ele estrague. Caso seja um fruto para comércio, ele será descartado, não poderá ser vendido. Então são características simples que a gente apresenta para vocês. Esperamos mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.